Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio de segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil, torcedor símbolo do Phoenix Suns e entusiasta máximo de cap e trades da NBA. Estamos juntos para falar das últimas, dos desdobramentos, das corridas, das incredulidades e de outras coisitas más. Lucas, meti um coisitas, hein, que é um portunhol maravilhoso. Tudo bem? Animado aí para falar do final de semana? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Por um momentinho, assim, curto, né, mas que pareceram horas na minha cabeça, fiquei muito preocupado, né, que você começou assim, mais um episódio de segunda. Não, Guibas, espera aí, vamos fazer um episódio de primeira aqui para os nossos ouvintes, mas você logo trouxe, né, feira, né? Então é isso, episódio de segunda-feira significa o quê? Que é de primeira, né? Primeira qualidade, porque a gente vai, além de trazer o que o Gibas está falando, né? Joguinhos do fim de semana. Vamos trazer uma perspectiva até ampliada. Já não gravamos episódio assim do dia a dia, Guilherme, desde quinta, né? Aliás, semana passada foi toda dedicada a prêmios, então temos muito o que falar sobre o que está acontecendo, né? O que está rolando, as últimas, as penúltimas, as antepenúltimas não, acho que as antepenúltimas estão até bem cobertas, viu, Gibas? Mas temos muito assunto aqui para tratar com os nossos ouvintes. Talvez nenhum deles mais urgente, mais premente do que LeBron entrou na corrida para MVP, hein? Essa aí é só para quem tem coragem, viu, Guilherme? E a gente aqui no Café Belgrado vai ter que ter coragem para debater esse assunto ou não nos próximos minutos aí, que parecerão segundos para quem curte um basquetinho. E segundas, para quem curte uma segunda-feira, né? É. Lucas, audacioso, hein? Audacioso, meteu o LeBronzinho na corrida de MVP para abrir os trabalhos. Ontem, sábado e domingo, né? Rodadas bem interessantes, assim. A impressão que eu tive, Lucas, é que a galera de sábado folgou, né? O pessoal mandou vários jogos, vários elencos mistos aí, assim, jogadores dando uma sentada para descansar aí. O Philadelphia conseguiu uma baita vitória em Sacramento, sem a sua dupla incrível, né? Tivemos boas coisas para falar aí. Agora, na rodada de ontem, a turma veio, né? Veio o Kawhi, que geralmente até não vem. Veio o Kyrie, e veio bonito, hein? Veio demais. Vou dizer o seguinte: veio o LeBron, veio o nosso OKC, hein? Oklahoma City Thunder tá chegando. O Phoenix Suns, que tá ganhando com qualquer jogador agora, né? Não sei o que tá acontecendo por lá. Qualquer jogador que eles botam em quadra faz com que o jogo fique acessível. Lucas, tô intrigado, hein, com os últimos desdobramentos da NBA. Por onde começamos? Guilherme, acho que a gente tem que começar aqui falando dessa bagunça, né? Que tá a Conferência Oeste nesse momento. Nós temos uns distanciados, digamos assim, distanciados para essa iteração de Conferência Oeste, né? Um Denver Nuggets com 33 vitórias em 47 jogos, são 14 derrotinhas aí que dão ao Denver a liderança na Conferência Oeste, mas a gente já viu recentemente times na Conferência Oeste com uma folga maior, né? Com uma margem maior. Então, assim, tem o Denver, tem o Grizzlies, né, que perdeu 2 seguidas depois de 11 vitórias consecutivas. Perdeu 2 que, ao você empilhar 11, Guilherme, vitórias, você viu, porra, Lakers é o Lakers. É esse tipo de Lakers aí. E depois um Suns que perde, que em 2023 praticamente não tem vitórias, né? Então já temos 13 aí garantidas. E o fim de semana foi o contrário para o Grizzlies, né? Derrotas duras, derrotas apertadas, né? Tanto para o Lakers como para o Suns. Aliás, ontem o Suns chegou a abrir, sei lá, 30 pontos, 27 de vantagem e quase perdeu, né? Foi um sofrimento medonho. Mas o Grizzlies acabou perdendo essas duas, então não conseguiu ultrapassar o Nuggets, que era possível nesse fim de semana, mas tem essas duas equipes acima das 30 vitórias. Aí rola um Kings com 26, um Pelicans com 26, o Kings com menos derrotas, né, do que o Pelicans, então fica na terceira posição. E a partir daí, Guilherme, nesse momento,
tá todo mundo garrado, né? Não tem nenhum desgarrado. Mesmo o Pelicans perdeu 7 das últimas 10, né? E sem Zion e com Ingram, assim, sem a gente entender muito bem como é que tá, fica esse questionamento, né? Esse Pelicans vai para onde? Tá nessa equipe, nessa turma dos que querem garantir logo o mando de quadra antes de qualquer coisa esquisita acontecer na temporada, ou vai entrar no bolo também, né? Então fica essa dúvida, né? Porque do Mavis, que é o quinto, e outrora já apareceu desgarrado, né? Também perdeu 7 das últimas 10. Do Mavis, que é o quinto, para o Lakers, que é o 12º, e seria 13º se o Blazers tivesse vencido ontem, né? Então, ou seja, essa galera também tá toda muito próxima. A diferença aí são de 2 jogos e meio, né? O Lakers tem 22 vitórias, o Mavis tem 25 hoje. Então, cara, tá tudo muito próximo, tudo muito apertado aí. A distância entre você ir para playoff direto e você se ficar fora até do play-in é muito mínima. Então, acho que a gente tem que tentar, Guilherme, aqui nesse momento, dar algum entendimento para o que está acontecendo aqui. Tentar primeiro entender para a gente poder trazer para os nossos ouvintes também o que está acontecendo, porque a realidade, assim, a vontade que dá é de explicar dizendo, olha, tudo isso é uma grande doideira. No final das contas acaba sendo, né? É uma ótima síntese, né? Mas as pessoas não estão aqui para síntese, né, Lucas? Se as pessoas buscassem sínteses. As pessoas vêm muito aqui para ditados, saber o que significam os ditados populares. Tem isso também. Agora, toda vez que eu penso em síntese, eu lembro um pouco do ribossomos, né? Porque foi a única coisa que eu aprendi sobre biologia celular, né? Citologia. Eu aprendi esse nome também. É que o ribossomos faz a síntese proteica, Lucas. Isso aí foi uma coisa que... Agora, o que significa isso, né? E onde que se opera esse coisa movimento? de whey, Guilherme, isso aí? Você tá querendo entrar no shape do Toguro? Cara, tô distante. Mas se alguém pudesse me explicar aí, né, como é que acontece a síntese do ácido ribonucleico, pudesse mandar aí pra gente. É um tema que me é bastante caro, embora é caro o suficiente que eu não tenho até dinheiro para comprar. É muito Lucas, caro o whey, viu, Guilherme? Eu só sei, isso eu entendo de whey. Lucas, para falar de alguns pontos dessa grande briga, então, do Oeste, que na verdade é o seguinte, né? O Nuggets, que é para ser o time que disparou, ontem perdeu para o KC, né? E das últimas 10 foi a única derrota. Não é doideira o Nuggets sem Jokic perder para o OKC, muito pelo contrário, eu diria até, viu? E assim, então tá muito claro que, assim, embora existam algumas equipes que desgarraram, né? Acho que o Nuggets e o Grizzlies, como você disse, estão em outro momento, assim, da temporada. E acho que dá para mostrar bem o que é esse Grizzlies, né? Esse Grizzlies é muito forte, ele perdeu esses jogos, não é comum, mas é um time que está com uma campanha tão sólida que se desgarrou, né, desse bolo que de resto é muito, muito competitivo. Acho que dá para colocar... Assim, Spurs e Rockets, eles estão jogando a Copa Wembanyama, né? Então a gente nem comenta. Então, do Blazers ao Kings, cara, qualquer coisa pode acontecer mesmo. Assim. Eu não acho impossível o Kings não ir sequer para play-in, velho. Eu não acho impossível. O Kings faz por merecer essa desconfiança há muito tempo, né, Guilherme? Faz por merecer. E assim, é o time do momento, um dos bons times do momento, vamos dizer assim. Vence jogos difíceis. Esse jogo que ele perdeu pro Sixers foi meio nada a ver, né? Tava com um desenho para ganhar, chegaram a abrir 20 pontos e tomaram uma virada, não sabiam o que fazer para parar o Maxi. Foi um jogaço, velho. Foi um grande jogo. Foi na madrugada de sábado para domingo. Mas assim, o time tem jogado muito bem. Teve até um lance no jogo que o Malik Monk foi fazer uma ponte aérea lá do meio da quadra e a cesta entrou direto, velho. Foi muito louco. Eu até pensei em dizer, né? Assim, pensei em twittar quando a fase é boa, né? Ainda bem que eu não tuitei, porque o time perderia na sequência. Né? E dali em diante deu muita coisa errada. Mas acho que é um time que tem funcionado. Mas dito isso, velho, nada garante que esse time não pode cair para o 11º. E no meio desses times aqui, a gente tem algumas super histórias, né? A primeira é essa, o Kings de volta aos playoffs. Será que está de volta aos playoffs? O Pelicans, você falou um pouquinho, né? É um time que estava muito bem, chegou a liderar a Conferência Oeste. Tinha o ano do Zion maravilhoso, o time que estava em alta. Agora já está em perigo, sim. São 4 derrotas seguidas, 7 derrotas nos últimos 10 jogos. Não é boa a campanha.
Dallas Mavericks, simplesmente Luka Doncic, pela primeira vez, Lucas, começaram a surgir burburinhos lá de que Luka tá pedindo para falar com a galera que toma decisões. Tem sido bem sutil, assim, né? O De jeito troca para o Suns? não acho que por enquanto não é esse, embora todo mundo sabe que o sonho dele é jogar no Suns, né? Ele não falou isso, mas certamente pensou um dia. Inclusive quando o Suns teve a oportunidade de escolhê-lo, né? Talvez ele tenha pensado mais até nisso. Mas começaram a surgir, né, rumores, né? Ele até falou que tem falado muito com a direção, mais do que a média, mas assim, nada no sentido de botar os caras na parede como a gente imagina. Só que é uma pressão alucinante, é um dos favoritos a esse MVP, e o time não consegue vencer. Falamos disso aqui, inclusive, quando o time estava ganhando, né? Que quando começasse a agenda de adversários sérios, o Dallas não ganha de ninguém. O Dallas não consegue ganhar de adversários sérios. É um time com muito problema, um time bem frustrante de acompanhar. Então essa é outra história, né? Pra gente ficar muito atento, porque eu não duvido do Dallas fora, eu não duvido. Cara, se o Luka ficar fora 2 semanas, o Dallas emplaca aí 8 derrotas seguidas e tchau, adeus. E não é difícil ele ficar fora por 2 semanas, porque é normal, atletas ficam fora esse tempo, né? Ainda mais jogadores que estão suportando a carga que ele tem que suportar. Não existe jogadores que estão suportando. O único jogador com usage rate maior do que ele da NBA hoje é o Embiid, mas tem que ser colocado em contexto porque o Embiid não passa metade da posse com a bola na mão. Então, acho que se a gente analisar friamente, quem fica mais com a bola em toda a NBA é o Luka. Então, não existe jogador que carrega o peso que ele tem carregado. Até acho que os últimos jogos a gente tem visto o Luka um pouquinho mais fora da bola, tentando dosar, e isso significa derrota do Dallas. O Luka fora da bola significa derrota pro Dallas, e muitas vezes com a bola também, porque o time não consegue entregar. Aí você tem outra baita história, o Clippers. O Kawhi voltou finalmente. O Suns, cara, desculpa ser repetitivo, mas é outra super história. O time foi finalista ano retrasado, melhor campanha ano passado, e tá em crise. Tá em crise, colocou agora uns coringas e estão tentando reagir. O Suns tá com jogadores aí que nem existem fazendo pontos, né? Danny Washington, se você vê por aí, você não vai saber quem é. Josh Okogie acertando bola. Pode falar. Gibbs, tem um jornalista que a gente curte que faz podcasts, né? Que é o Ryan Russillo. Rodrigo Alves. Também, né? Infelizmente o Rodrigo Alves quis sair do basquete, né? Mas ele tá jogando basquetinho lá no prédio dele, você viu esse vídeo? Mas ele não quer falar sobre isso. Pergunta se ele quer falar sobre isso em podcast. Dificilmente, né? Dificilmente. Talvez sobre o arremesso dele, né? Ele queira falar. Pode ser. Que, aliás, se o arremesso do Josh Okogie teve jeito, né? Quem sabe o do Rodrigo Alves, né? Que é o grande rival do Josh Okogie. Mas, Gibas, o Ryan Russillo estava falando, ele faz um Stubborn Power Ranking, né? É o Power Ranking da teimosia dele. E ele coloca o Suns ainda como sexto da NBA, velho. Mesmo no meio de tudo isso. E ele explica, olha, enquanto o Suns teve time, o time jogou muito bem, né? Tava jogando muito bem, tava com qualidade, ainda tem um move para fazer. Um possível move, né? Ninguém sabe se vai sair esse move do Jay Crowder. É uma situação super esquisita. Um jogador do tamanho do Jay Crowder, que é médio, né? Dentro do mundo da NBA, com esse tipo de postura, e o Suns topando, né? Esse tipo de postura também. Uma situação bem doidinha, né? O Sixers, por exemplo, quando isso aconteceu com o Ben Simmons ano passado, quis não pagar o Ben Simmons, né? E o Suns tá tudo ok, né? O Jay Crowder é saudável, não já pediu para ser trocado, o Suns ok, vai procurar uma situação que dê certo para todos os envolvidos. Enfim, Guilherme, não é o tipo de estatura de um jogador que a gente espera, esse tipo de comportamento, mas é uma situação bem esquisita, é uma temporada bem esquisita, com troca de dono, né, com suposta venda, enfim, muitas coisas acontecendo também fora de quadra, mas enquanto esteve com seus atletas saudáveis, o Suns fez baita campanha, né? Então, a espera do Devin Booker, aí, que ainda não tem uma data firme para voltar, né? Deve ser reavaliado até o fim do mês, para ver quando pode voltar. Mas se o Suns se mete nessa briga, e a gente está falando aqui de uma briga super ampla, que vai do 5º ao 12º numa conferência, talvez incluindo o 4º, talvez incluindo o 3º, se o Suns conseguir escapar com essas vitórias como tem escapado recentemente e se mantiver na briga sem se desgarrar muito, ainda assim é um time que
sei lá, o Grizzlies adoraria não ver, né, na primeira rodada de playoff. Né? Tipo assim, dá para evitar um Suns completo na primeira rodada de playoff, eu tendo feito por merecer uma ótima campanha e gostaria de pegar um time menos qualificado. Então, assim, é uma equipe dura de ser batida, embora tenha conseguido ser batida aí com muita frequência recentemente. Né? 2023 tem sido um ano bem difícil para o Phoenix Suns em termos de vitórias. Chris Paul jogou muito bem ontem por parte do jogo, e a bola de 3 do Chris Paul caindo, o Suns fica bem mais perigoso, mas é notório, né, que o Chris Paul não é o Chris Paul de 2020, 2021. Quando chegou ao Suns, é um Chris Paul em outra fase que precisa do Devin Booker. O Suns sabe muito bem disso. Ontem eu vi um gráfico, Guilherme, dos pivôs, né, de proteção de aro, e cara, o Ayton estava muito mal posicionado, né, assim, estava bizarramente mal posicionado. Então, tenho muito interesse aí de ver o que vai fazer o Phoenix Suns. A gente já falou aqui, né? Time com um pivô recebendo salário máximo dificilmente chega na NBA, ainda mais se esse pivô não for um Jokic, não for um Embiid, não for, sei lá, um super pivô. A chance é que esse cap não está sendo bem utilizado, né? A probabilidade é que esse cap não está sendo melhor utilizado. Então, fico bem curioso aí para ver os desdobramentos desse Phoenix Suns, para onde vai, o que dá para fazer nessa temporada. E o Clippers também está bem posicionado lá no Power Ranking dos teimosos, viu, Guilherme? Porque quando a gente vê Kawhi jogando, e ele tem feito mais de 25 pontos, basicamente em todo o jogo que ele tem jogado. Curiosamente, o Kawhi jogou mais do que o Paul George, desde que chegou ao Clippers, né? Desde que os dois chegaram ao Clippers. Isso mostra também que o Paul George nem sempre está disponível, mas quando os dois estão disponíveis, o Clippers fica bem perigoso, né? Fica com uma carinha assim de, porra, é um time que também que ninguém quer ver. Então esse bolo do Oeste, Guilherme, é um bolo, sei lá, viu? Um bolo que as pessoas não querem ver. Que tipo de bolo que a pessoa não quer ver, Guilherme? Aquela No notícia meu que ninguém queria caso, dar, né? no meu caso, o bolo que eu não quero ver, Lucas, é aquele que tem muito chantilly, né? Muito creme, sabe? Aqueles bolos muito. E se Pasta meter americana? se meter um pêssego, então, Lucas, me dá puro desespero, né? É mesmo, minha mãe tem um bolo de Pô, pêssego super famoso, viu? Já não te convidarei para comer o bolo super famoso de pêssego da minha mãe. cara, a sua mãe, ela tem tanto talento que certamente o bolo de pêssego faria eu mudar meus conceitos, né, Lucas? Porque se ela fez Nepopop, ela certamente fará um belo bolo que vai fazer. Talvez tenha sido o que tenha faltado para mim até hoje, né? Agora, Minha mãe? seguindo nas histórias, Lucas, o bolo de pêssego. Seguindo as histórias, Timberwolves e Jazz, cara, explica aí para a população porque a história desses times se cruza. É isso que eu queria dizer, Gibas. Eu queria perguntar para você isso. Do quinto ao 12º, todo mundo tá na mesma briga? Então, sim e não. 13º, né? Porque o Blazers é outra historinha aí, uma vitória atrás do Lakers. Se ganhar hoje, Cara, empata. você não vai soltar a mão do Blazers Não vou. nunca. Damn time, damn time. Ontem O o. Beverly sentiu que tava acontecendo alguma coisa de errada com o relógio do Dame, viu, Guilherme? Eles não brigam pelas mesmas coisas, mas assim, objetivamente, hoje nós estamos falando de uma corrida de playoff e todos estão na briga. Então, na prática, eles brigam pelas mesmas coisas. Aqui, especificamente, vagas nos playoffs. Se a gente parte do pressuposto que esses times estão tentando vencer, e acho que daqui só o Jazz teria motivos para não. O Thunder parece que abandonou esse barco, né, do tanking, e o Jazz está meio confuso ainda. Acho que todos brigam pela mesma coisa. Agora, o que significa essa briga para cada um deles, acho que é bem distinto. E, por exemplo, nesse caso, Timberwolves e Jazz é absolutamente diferente, né? Porque pro Timberwolves estar com a mesma campanha do Jazz é uma tragédia, né? Assim, sem dúvida nenhuma, é uma tragédia. Deu totalmente errado o que eles esperavam no começo da temporada. Pro Jazz estar com a mesma campanha do Timberwolves, não é a melhor coisa do mundo também, pensando que você esperava um rebuild com escolhas altas que começassem já nesse draft. Não sei se o Jazz fez o suficiente de movimentações para isso. Acho que o Jazz não fez movimentações suficientes para brigar por altas escolhas no draft de 2023. Fez movimentações para mudar o time, mudar o rumo, dar uma rejuvenescida, ter futuro, ter escolhas, mas, cara, vamos ser bem, assim, vamos falar de nível técnico, como diria um grande comentarista brasileiro.
O Jazz, com escolhas de meio de tabela com suas campanhas, e com as escolhas de meio de tabela das campanhas do Timberwolves, que me parece que ser o caminho, cara, não é isso que vai mudar a vida do Jazz. Não é por aí. Não são esses um quadrilhão de escolhas 14 ou 16 que vão fazer o Timberwolves, o Jazz serem times melhores. Nesse caso, não é nem isso, né? 14 se eles não fossem para playoff. Então aqui nós estamos falando de escolha E 21. ainda tem as do Cavs também, são zoadas, né? A escolha aqui também foi do Donovan Mitchell. Aí até pior, né? Escolha 24, escolha 26. Agora, eu acho curioso, Guilherme, você falou assim, o Jazz não fez o suficiente. Mas será que eles não achavam que tinha feito o suficiente? Porque, eles trocaram o técnico que vinha dando certo, né? Trocaram o melhor jogador. Os dois Trocaram melhores. aquele jogador que todo mundo dizia, esse cara aqui é o motivo do Jazz dar certo na temporada regular, porque a defesa dele é super acima da média e, enfim, defensor do ano todos os anos. Então, assim, trocaram o scorer perigoso, né? O Bogdanovic. Então, na cabeça do Utah Jazz, eu imagino que eles pensaram, porra, fizemos o que precisava aqui, né, para ter uma chance de ano que vem ter o Wembanyama. Eu acho que o Jazz, assim, ao fazer esses movimentos, esperava ter uma chance de ter o Wembanyama. O Will Hardy tem a sua agenda, que é vencer jogos, é um técnico que não tem lugar fixo na NBA, né? É um cara que está no seu primeiro trabalho, ele não tem nenhum interesse em ser visto como um cara que perde jogos, né? Lauri Markkanen hoje é o favorito para ser MIP na KTO. Tá tendo uma temporada espetacular, né? E vários outros jogadores, né? O Mike Conley é um veterano, ele vai querer perder jogo para quê, o Mike Conley? Jordan Clarkson não tem nenhum interesse em não vencer jogos, né? Então, e assim, caras prontos, né? Caras que sabem jogar, caras que já estiveram em situação de playoff, caras que já estiveram, né, em campanhas, em times sempre competitivos, né? Quase sempre competitivos. Então, é um time que, por um lado, fez o suficiente para. Imaginou ter feito o suficiente para estar em outra briga hoje, mas tem talento mais do que suficiente para a metade de uma campanha de NBA estar por volta dos 50%, né? E é isso que não contava o Jazz, né? É que 50% fosse tão fácil de ser obtido numa conferência que todo mundo está disputando, assim, que só tem duas equipes tancando, né? E talvez nem isso, né? Mas assim, duas equipes que de fato são super jovens, né? Houston e San Antonio Spurs são equipes sem compromisso com vitória hoje. Talvez o Jazz imaginasse que tivesse menos chance de ir para playoff com o elenco que tem, e que agora na trade deadline fizesse mais um ou dois movimentos que de fato fossem a par de cal para esse time ter 30 vitórias, 32, mas caminha para algo por volta das 40, né? O que afasta bem o Jazz das melhores escolhas do draft. Então, é um espaço, como você disse, né, Guilherme, que não muda muito a trajetória de uma franquia da NBA. Porém, a gente comentou isso aqui, não lembro em qual altura da temporada, mas acho que foi depois das primeiras semanas. Deu um tapa aqui no microfone que o Hitmaker Fez bem. Ficaria com nojo de mim, viu, Gibas? Mas a gente comentou em certo momento aí da temporada que o OKC teve que passar por algo similar também, né? No processo de ficar desconstruidão, né, Gibas? Desconstruidão é um dos temas dos últimos Big Brothers, né? E o OKC, ao trazer o Chris Paul naquele ano, imaginava partir para um caminho de mais derrotas. Essa equipe ficou muito próximo de ir para a segunda rodada dos playoffs, né? Uma bola de três do Lu Dort, que o Harden deu um toco, né? Se redimindo ali daquele toco que ele levou do Manu. Mas se aquela bola cai, e estava caindo tudo pro Lu Dort nesse dia, a equipe do OKC teria ido para a segunda rodada de playoff naquele ano, né? Então o Jazz também aparenta estar indo para um caminho similar. Vamos ver se eles fazem algo mais latente, né, pujante nessa reta final de trade deadline, porque tá pertinho, né? Daqui a pouco não pode mais mexer. Então 2 semanas e um cadinho, digamos assim. Daqui a pouco você não pode mais fazer nenhuma movimentação no mercado de trocas e o time não vai ser suficiente para
para fazer uma campanha longa de playoff e não vai ser suficiente para te entregar uma super estrela do futuro, né? Então, passamos, né, particularmente eu, Lucas, passei a temporada inteira até agora, desde a Precision, né, esperando que o Jazz fizesse movimentos que o afastassem do caminho das vitórias. Esses movimentos não estão vindo, além dos que já aconteceram, né? Foram 4 grandes movimentos: troca de técnico, troca de 2 superestrelas e troca do leading scorer possível, né? Mas ainda ficou muita gente por lá, né? Você trouxe talento também nessas outras trocas. A galera que veio do Minnesota tá fazendo falta lá no Minnesota, são ótimos role players. A galera que veio do Cavs tá tendo destaque aqui, né? O Lauri Markkanen. E o restante que ficou também é de talento. Pro lado do Minnesota, Guilherme, que é um irmão de armas do Jazz nessa mudança, né? Só antes de falar do Minnesota, Lucas, saiu a notícia que Lauri Markkanen, Walker Kessler e Ochai Agbaji fazem parte do plano para o futuro. O resto tá para jogo. Essa é a notícia dessa semana. Vamos ver se de fato alguém vai investir alguma coisa no Conley, no Jordan Clarkson, no Malik Beasley, no Colin Sexton, no Jared Vanderbilt, Rudy Gay, Nickel Alexander-Walker. São mais ou menos esses os jogadores que hoje não são os favoritos, vamos dizer assim, para o futuro do Jazz. Tem muitos aqui que ajudariam equipes que estão brigando por coisas grandes nessa temporada. Desculpa, Lucas, pode continuar. Cara, o Dallas adoraria meter a mão no Mike Conley, meter a mão no Jared Vanderbilt, né? Várias equipes da NBA utilizariam esses caras, né? Cara, o Jordan Clarkson é uma pancada vindo do banco, né? A gente vê aqui muitos times sofrendo para trazer alguma coisa do banco. O Phoenix Suns é um time que precisa de coisa vindo do banco, né? Então, vamos ver para onde vai o Jazz. A sensação que eu tenho é a mesma que eu tive a temporada inteira, que o Danny Ainge não queria estar nesse meio do caminho. E o lado bom, Guilherme, é que para você ter a terceira pior campanha do Oeste, não tá nada difícil, né? Você ter a terceira pior campanha do Oeste, hoje tá na mão do Blazers isso, e o Guilherme acha que o Blazers tá na briga pelo 5º lugar junto com esses outros aqui, né? Então, e o Blazers talvez ache também isso, né? O Blazers ficou bem pé da vida de perder pro Lakers ontem, mas é outra equipe também que pode sacudir aí nessa reta final de trade deadline, mas acredito que o Utah Jazz quer ir para outro caminho. O Minnesota fez o caminho inverso já, fez o caminho de quem viu que o Oeste tá para jogo, e aparentemente tá para jogo, né? Porque as principais lideranças do Oeste hoje são 4 equipes que não saíram da primeira rodada, né? Dos playoffs passados. Denver Nuggets ficou na primeira rodada, Pelicans ficou para o Suns, Kings nem tava, o Memphis chegou na segunda, né? Então, fora o Memphis, os outros 3 líderes não saíram da primeira rodada, né? E o Mavis está pertinho de perder ali a 5ª posição também. E aí, quem veio atrás também não saiu, né? Que foi o Clippers, não saiu da primeira rodada. Então, são equipes que figuram como novidade. O próprio Memphis é uma novidade, né? Nessa briga de forças do Oeste. Tem uma série vencida em playoff já com essa interação de jogadores, com esses caras. Mas, assim, a ideia é que o Oeste tem o Warriors, que está numa reta final digamos, de dinastia com esses atletas, embora tenha muito jogador jovem ali que possam estender esse período de dominância. Mas a leitura tem o Warriors, que se acontecer alguma coisa errada com ele, é de quem essa conferência, né? E o Minnesota fez essa leitura e falou, poxa, eu tenho aqui o Anthony Edwards, tenho aqui o Karl Anthony Towns, tenho aqui o DeAndre Russell. Se eu puder trazer um cara que vai fazer minha campanha de temporada regular ser espetacular, né, vou dar tudo que eu tenho. Foi o que o Minnesota fez ao trazer Rudy Gobert. Não deu muito certo, né, no começo. Agora, a gente viu outras equipes com dificuldade no começo da temporada e que agora estão bem melhores, né? O Philadelphia 76ers é um exemplo desse. Mas sem o Karl Anthony Towns jogando, fica mais difícil ainda desse time pegar a liga. Mas com essa ausência que preenche uma lacuna, né, Guilherme, que é a do Karl Anthony Towns, não que ele atrapalhe, então não estou dizendo isso, mas ficou obrigatório para o Anthony Edwards dar esse passo, né? E o Anthony Edwards hoje, Guilherme, é o cara mais jovem
a ter 7 jogos de 40 pontos na história da NBA, né? Passou o LeBron recentemente. Então, assim, o time tá pedindo mais, tá cobrando mais do Anthony Edwards, ele tá entregando. E esse Minnesota, desse bolo aí todo de times, Guilherme, é o time que venceu mais, né? 7 jogos dos últimos 10, só Minnesota e OKC tem esse tanto de vitórias nos últimos 10 jogos, então é um time que tá olhando para cima na tabela, né? Tá empatado com o Suns na 7ª posição, tá pertinho ali do Clippers, tá pertinho do Mavs, e vai ter um reforço durante a temporada que poucos desses têm. O Suns espera ter o Devin Booker, o Minnesota espera ter o Karl Anthony Towns. Então, assim, não é um time para se desistir, não, viu, Guilherme? Diferente do Jazz, que acredito que é um time para se desistir da temporada, o Minnesota, acho que não, embora os dois estejam basicamente empatados nesse momento. Lucas, seguindo, porque tem time grande para falar, um salve aí para Jazz. Pô, a gente não estava falando de time grande? Não, pô. Com certeza estávamos falando de time grande, falando do grande Utah Jazz. Clippers, Suns, Wolves, Jazz. Só gigante. Vou refrasear, né? Lucas! Kings, Pelicans. Meu Deus, chegou a hora, né? Meu Golden, nosso Golden, não vai, velho. Vamos falar a verdade aqui. Nosso Golden não vai. Acho que a Não já vai pra onde, Gibbs? Cara, não tá indo, né? Não tá indo. O time... Mas também ninguém solta a mão, né? Porque não, mas ele soltar a mão do meu Golden, tá maluco. Em Vegas, só o Denver é mais favorito do que o Golden State Warriors para levar a Conferência Oeste. É respeito, né? Respeito se constrói assim. Os caras fizeram por onde. Ontem, mais uma derrota doída. Uma derrota que, cara, um jogo com boas chances de vencer. Recentemente, também na quinta, né? O Celtics jogou contra o Golden State jogou contra o Celtics. E esse jogo eu achei que tava na mão, assim. Não achei que tinha como perder, e perderam também. Ontem eu achei que é um jogo que dava para ter perdido, mas perderam para um Nets que tá sem o Durant e o Golden State jogando em casa. Não é o que a gente espera, né? Que o Golden State perca, é um time que é muito bom jogando em casa. No meio disso teve vitória contra o Cavs, teve vitória contra o Wizards, derrota para Bulls, derrota para Suns, enfim. O Golden State ainda não decolou na temporada, tem tentado soluções, né? Soluções variadas. Jordan Poole entra na linha titular, Jordan Poole sai da linha titular. Ontem ele começou o jogo. A linha que começou o jogo, aliás, né? Aquela que fez bastante estrago na temporada passada, inclusive na pós-temporada, com Curry, Poole, Clay, Wiggins e Draymond, né? Com o Looney vindo do banco, com o Kuminga vindo do banco, enfim. Sem Big propriamente, né? Só o Draymond Green e sem um jogador da posição 4, no caso, então. Só alas, dois ball handlers. Acho que tem ótimos momentos quando isso acontece. Mas no final do jogo o Kyrie tomou o jogo para ele, né? O que jogou o Kyrie ontem foi impressionante. A impressão que eu tenho, Lucas, no geral, assim, é que o Golden State tem feito bons jogos, inclusive contra melhores times da NBA. Tem ganhado jogos na medida que tá ao seu alcance, mas o começo de temporada e talvez o começo meio claudicante, meio moroso, coloca o time numa situação que a gente olha hoje e não aceita esse nível de derrota, né? Eu acho que a semana vai trazer ainda algumas pancadas, né? O próximo jogo vai ser na quinta, é quarta aqui, né? Meia-noite, tá? Acho que é quarta. Golden State e Grizzlies. É um clássico já. São equipes que têm uma rivalidade, que fica se ofendendo, né? É um jogo muito emocionalmente Aliás, muito tem pesado. já algo para falar disso aí. Fala logo, Gui, você falou já dessa rivalidade. A partir de agora, né? Basicamente amanhã, 24 de janeiro, começa a semana da rivalidade da NBA. É uma coisa nova, né? Uma semana que a NBA quer que as pessoas olhem para a NBA porque, diz assim, olha, só vai ter jogaço aqui de pessoas que se odeiam, né? Na então NCAA tem isso, né? Pegaram da NCAA. Rivalry. Então tem Celtics contra Heat, começando amanhã, 24 de janeiro, vai ter Clippers e Lakers, vai ter Nets e Filadélfia, Ben Simmons contra Harden, né? Vai ter esse Memphis e Golden State, que o Gibbs acabou de comentar. Vai ter Bulls e Hornets, Guilherme. Por quê? Teoricamente eram o confronto dos irmãos, né? Os irmãos Ball e Jordan contra Bulls, né?
É isso. Mas a realidade é que ninguém vai se importar muito com esse jogo. Suns contra Mavs, por quê? Porque o Luka e o Mavs aniquilaram o Phoenix Suns. 33 pontos de vantagem naquele jogo 7, só foram 33 porque o Chris Paul meteu uma bola de 3 huge, né, para diminuir a diferença para 40 pontos. Memphis contra Minnesota, né, uma série de playoff espetacular que tivemos na última temporada. Raptors e Golden State queriam envolver o estrangeiro, né, Guilherme, aquele time mais de fora, assim, né, vamos procurar uma rivalidade pro Torontão. Fizeram por merecer, e aí pegaram a última equipe que derrotou o Golden State em playoffs, né? Que foi o Toronto Raptors em 2019. É isso, né? Porque ou o Golden State não ia para playoff ou era campeão. Denver Nuggets contra Filadélfia no sábado, por quê? Jokic contra Embiid, né? O Embiid se enfrentaram só 6 vezes, viu, Guilherme, na vida toda. Sempre um tá machucado. Espero que os dois joguem nesse próximo sábado. Nets contra Brooklyn. Nets contra Knicks, né? Batalha de Nova York. E finalizando, Lakers contra Celtics. Esses são os que estão assim em evidência. Pode ser que tenha mais algum jogo que você considera uma grande rivalidade, mas esses são os que estão em evidência entre 23 e 28, de janeiro, NBA, inovando aí, viu, Guilherme, para ver se esse período um pouco mais moroso, né, pré-All-Star Game, recebe um tipo de atenção, né, porque a NBA tem aquelas primeiras semanas que são espetaculares, todo mundo falando, aí vem os Christmas Games, né, e aí tem o dia do moleque, né, o MLK Day, que é o dia do Martin Luther King, né, um salve para o Martin Luther King, e aí All-Star Weekend e tal, então nesse período entre trade deadline, lógico, né, mas nesse período entre um e outro, meteram a Rivalry Week, que eu acho que vem para ficar, viu, Gibas? É legal isso aí. Na NCAA é uma semana gold, assim, é um conteúdo que eles guardam com bastante cuidado. Mas é isso, Lucas. Muito, muito incomodado com o momento do Golden State. O time tem feito bons jogos. Tô curioso para essa semana, né? Golden State Grizzlies, Golden State Raptors, Golden State Thunder, a sequência, né? 2 jogos só na semana. Aliás, uma notícia especial. Dá essa notícia especial, Guilherme. Qual, Lucas? Sobre o Thunder e Belgradão. Quarta-feira, raio-x aqui do Belgradão. Toda semana a gente separa um time para fazer um estudo mais pormenorizado, fazer um podcast mais cuidadoso no sentido de análise tática, análise técnica, análise dos números. E o primeiro foi o Denver Nuggets, o segundo o Cleveland Cavaliers. Essa semana, quem conquistou o direito aí de ser tema do momento é o OKC. Então a gente não vai se debruçar muito no OKC hoje, apenas dizendo... o que eu tô no hype para falar de OKC, viu? Cara, vai ter tempo. Vamos fazer um inteiro sobre isso. E aí falamos assim, o Golden State, acho que ainda tem por onde, mas vamos analisar essa semana. Gosto da ideia pro Golden State, Lucas, de 2 jogos só na semana, o próximo jogo é na segunda, né? Porque assim, acho que é um time que treina, um time que trabalha. O próximo jogo é na quinta, né? Tá, fora esses dois. Né? Isso. Quarta, aí tem mais um no sábado, e aí só segunda. Então 2 jogos na semana. Acho que é tempo para o time se encontrar, tomar, assim, aprimorar o que precisar aprimorar, enfim. Talvez se mexer um pouco nos bastidores aí, buscar outras peças, né? Enfim, o Golden State tem precisado muito. Dá tempo para ter uma briga num treino, Guilherme? Muito tempo. Acho que o socão não Será foi. Que não é perigoso? Esse que é o perigo. O socão não foi produtivo, né? Naquela vez que o Bob Portis deu um soco no Mirotic, o Mirotic voltou fazendo 40 pontos, né? O socão desbloqueou ele. No caso do Jordan Poole, cara, claramente o Jordan Poole voltou peba, né? Assim, não é o Jordan Poole que a gente esperava. Demorou para começar a temporada, agora acho que já tá contribuindo bem mais, mas o socão não é efetivo, não. Um novo soco aqui, Lucas, pode colocar tudo a perder, mas é um pouco isso, viu? O Golden State que não se espete, não, que vai ficar fora da temporada, véio. Vai ser eliminado, pelo amor de Deus. Acorda, meu Golden. Acorda, meu Golden. Porque 10º lugar não é teu lugar, não. Acorda que o Lakers e o Thunder estão chegando, hein? E até o meu Blazers pode te tumultuar aí. Fiquem ligeiros aí nos últimos 10 jogos, 6 derrotas. E o Curry já voltou, né? O Curry já voltou. O time fez bons jogos com o Curry, mas tá faltando. Tá faltando ainda umas derrotas assim que não dá. Enfim, Lucas, Thunder vamos falar na quarta, então
hora de você defender sua tese aí de LeBron, corrida da MVP, que você abriu o episódio sobre isso. Eu tô particularmente curioso para ver por onde você vai defender essa bravata. Gibas, não tô defendendo, Ok. mas tem quem esteja, né? Ontem, depois do jogo, o World Wide Bob, né? Ele tweetou o seguinte: cara, o MVP mais velho da história foi Karl Malone, né, em 98, eu acho, com 35. Ele apenas tweetou isso aí. Aliás, tweetar sobre Malone e idade sempre abre uma chaga, né, para todo mundo que curte NBA. Mas o LeBron James vai estar na sua temporada de 38 anos e o cara tá jogando um nível 39, né? Não, 38. 39 ele faz no fim do ano. Porra, quase tomei um susto aqui. Se o LeBron tivesse 39, eu teria 39 também, né? Então fiquei desesperado, Ah, Guilherme. você tá voando, Lucas, fica tranquilo. Boa. E assim, o LeBron tá carregando um Lakers sem Anthony Davis para algo próximo de 50%, né? E isso não fala nada sobre uma temporada de MVP, então por isso o LeBron sequer entrou no nosso ballot que a gente fez na semana passada. Campanha importa muito numa temporada de MVP, né? Agora, com quase 30 pontos por jogo, os números do LeBron brutos, né, são 29,8 pontos por jogo, 8 rebotes e meio, 7 assistências, 50% de arremesso de quadra, e um time que faz os bagres do Luka parecerem competitivos, né? Vamos falar a verdade aqui. O que o Lakers traz ao lado de hoje, né, sem Anthony Davis, traz ao lado de LeBron não é uma super equipe, né? Thomas Bryant está jogando muito, mas ele estava de graça para quem quisesse na NBA um dia desse, né? Dennis Schroeder, mesma coisa. Dennis Schroeder chegou a pingar fora da NBA, né? Agora os reforços, né? O Lonnie Walker, por exemplo, não está jogando nesse momento. O Russell Westbrook está vindo do banco e não tem nenhuma fila de equipes tentando pegar o Russell Westbrook, né? Então, caso o Lakers esteja nessa briga e essa briga seja a mesma do Dallas, do Luka Doncic, um quinto lugar, abre sim discussão para, cara, como é que o Lakers está aí, né? E aí esse é o caso de quem tem trazido o nome do LeBron James para uma disputa de MVP. Acho que ele não faz ballot ainda, porque para fazer ballot você tem que trazer campanha. Mas o Luka foi o nosso MVP aqui e está com, nesse momento, né, apenas 2 vitórias acima de 50%. Então, caso esses papéis se invertam de alguma maneira durante o decorrer da temporada, o LeBron obrigatoriamente entra nesse debate, pelo menos. Né? Tem muita gente que não pegou o nosso ballot que está no debate. O Ja Morant foi um desses, né? Então o LeBron pode também entrar nesse debate. É surreal que ele joga nessa altura da carreira, né? Tá jogando desde 2003 na NBA. Então, você jogar nesse nível, né? Com esse tipo de número nesse ano, né? Fora do normal. Mas o Lakers ainda tem muitos problemas. O Lakers ainda não é favorito a nada, né? A tendência maior é que o Lakers fique fora, enquanto não tiver Anthony Davis, fique fora das principais disputas da temporada. Mas é uma pena, né, que a gente esteja vendo esse tipo de posição nesse tipo de atleta, com esse tipo de status, com esse tipo de temporada, com esse tipo de recorde que ele vai cobrar, que ele vai bater nessa temporada. Então, tô no bonde dos que querem ver esse Lakers brigando por coisa grande, viu, Guilherme? Tô no bonde dos que querem ver o Lakers fazendo jogo relevante em playoff. Então, se é para imaginar um Lakers vitorioso, tô aqui para imaginar junto. Se é para imaginar um LeBron candidato a MVP, tô aqui para imaginar junto. O Lakers estava tomando uma surra do Portland Trail Blazers ontem, remontou, buscou a vitória. O LeBron falou que a gente não é um time que se entrega. Ele tem falado sobre isso, né? Depois da última vitória, ele falou que, cara, o problema do Lakers todo mundo sabe qual é. E o problema do Lakers não é falta de empenho, né? Não é competitividade. Nós vamos competir, nós vamos brigar. E esse time faz isso, né? Esse time luta.
E esse time tem conseguido se manter competitivo, viu, Guilherme? Isso é mais do que o que a gente podia falar do Lakers na reta ali de 2022, né? Depois da queda do Anthony Davis, da saída do Anthony Davis, antes do Lakers começar a ser realmente competitivo. Então, fica aí na expectativa. O hoje trouxe a informação, né, de momento, é que o Lakers não vai fazer grande negócio nessa trade deadline. Então, vai ser mais ou menos isso aí. É o que o hoje está dizendo. E o hoje sabe muito, né, Guilherme? Do Lakers, talvez ele não acerte tanto como ele acerta de outras equipes, mas o Lakers não faz negócio sozinho. Então, se o Lakers for fazer negócio com alguma outra equipe, o hoje vai estar sabendo, mesmo que seja pelo outro lado. Então, fico aí na expectativa de ver o que o Lakers faz. Aliás, todo esse bolo do 5º ao 12º, Guilherme, do Oeste, e eu até colocaria aqui o Kings e o Clippers também, eles não podem ficar parados nessa trade deadline. Pode até não acontecer uma troca, mas eles têm a obrigação de se mexer, porque a gente está falando aqui de uma chance real de campanha longa em playoff. A maioria dessas equipes não tem, e quem já tem a obrigação de continuar tendo, né? Se você tem um Lakers com LeBron no time, você tem que fazer o possível para esse time ser competitivo. Se você tem um Golden State com Curry no time, você tem que fazer o possível para continuar, né, no topo, né? Então, e se você é o Kings, você é obrigado a fazer alguma coisa para não ter a chance de ser ultrapassado, e de repente você está em 7º, e de repente você tem que ganhar um dos 2 jogos contra equipes mais experientes, contra jogadores com rodagem de playoff. Então, todo mundo aqui, Guilherme, tem a obrigação de se mexer, saindo troca ou não. É isso, hein? É o bolo do Oeste. O Blazers eu vou guardar em silêncio, que depois todos vão regozijarem comigo quando esse time emendar a sequência de vitórias. Lucas, antes de seguir... Para mim seria um bolo salgado, Guilherme. Bolo salgado é um bolo que eu meio que não aceito. Okay. É o bolo que ninguém quer ver. Ok. Nenhuma tortinha assim? Salgado? Não, torta é torta, né? Agora um bolo aí não é bolo, né? Mas existe bolo salgado, velho. Isso que é o drama. Pô, o bolo salgado que eu conheço é torta, velho. A torta tem que ter aquela massa de torta, senão também não é torta, né? Bolo salgado. Ah, então eu sou defensor do bolo salgado, porque eu sou entusiasta de algumas tortas que não tem aquela torta. Okay. Lucas! Mandar um salve aí pra quem apoiou o Belgradão nos últimos dias, hein? Não sei se a gente já mandou pro Fernando Neco, pro Pedro Nassar. Pedro Nassar já chegou brilhando intensamente, né? Boa, Lucas Pedrão. Bodão. Lucas Bodão, hein? Olha aí. Bordão ou Bodão? Bodão, o Gold. O Gold do Belgrado. Valeu, Lucas. E o Luiz Fernando Bellini. Rapaz, o Luiz Fernando chegou de maneira belíssima. O Luiz Fernando que você fez aqui, meu amigo. Pouca gente faz, viu? Rapaz. Você já mandou o link pro Luiz Fernando, pelo amor de Deus? Cara, eu só vi agora, né? Tô absolutamente em choque com o que o Luiz Fernando fez aqui. Muito obrigado, viu, Boa. Luiz? Lucas Bodão vem para Giannis. Pedro Nassar vem de Giannis também, né? Brilhantemente, o Fernando Neco vem de Giannis. Porra, todos esses Giannis, velho. Chegou o bonde do Giannis. Fim de semana a gente deve ter falhado em mandar um link ou outro. Eu sei que o Neco já tá, o Pedrão também já entrou, não foi, Gibas? Mas o Bodão e o Luiz Fernando. Ô, Luiz Fernando, bonito isso aí, hein? Seguinte, hein? Para você fazer parte aí dessa comunidade maravilhosa de pessoas que apoiam o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, vou repetir, hein? cafébelgrado.com.br, você vai ser direcionado ao escrever esse link para o aplicativo da Aurelo. A Aurelo é um aplicativo brasileiro de podcast que organiza programas de financiamento coletivo. O do Café Belgrado está inteirinho lá. Você vai lá, apoia pela Aurelo, desbloqueia lá todo o conteúdo que você tem acesso. A partir de R$9 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. A partir de R$20 você vai conhecer o Fernando Neco, o Pedro, o Lucas Bodão e o Luiz Fernando. Todo mundo vai entrar no Giannis e você pode vir também. É um grupo maravilhoso no Telegram, onde as pessoas falam coisas belas e conversam sobre a vida, o universo, a rodada e muito mais. R$9 todo o conteúdo de áudio, R$20 todo o conteúdo de áudio, mais a participação no nosso grupo. Esse programa é o motivo da existência do Café Belgrado. Então, apoia o Café Belgrado e vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Que pessoas maravilhosas, Lucas.
Gibas, o Pedro fez uma coisa super exótica, né? Ele falou: olha, eu acompanho vocês desde setembro. E agora eu tô começando a apoiar, mas eu quero apoiar retroativamente. E aí ele mandou um pix pro Belgradão lindíssimo, Guilherme. Cara, o Pedro Então, é. um salve retroativo pro Pedro também. É Pô, isso, né? fiquei comovido, Acompanhando. velho, com essa sequência de apoios, velho. Fiquei Também. comovido, honestamente. Foi um final de semana que eu Vem com viajei, a gente. cheguei ontem à noite já, né? Então não consegui mexer nada. Foi para Dallas, Gibas? Cara, curiosamente, fui pra Dallas brasileira, né? Você sabia disso? Eu nunca te contei essa, né? Você não me contou, não? E Qual é a Dallas brasileira? nos anos 90, a revista Veja publicou uma matéria grande com perfil de cidades, né? E dizia assim: Maringá, a Dallas brasileira. Foi uma matéria que ficou Tá muito inventando, famosa. Gibas. Eu juro, eu juro. Talvez até tenha Pior que eu sido, pode. achei aqui, ó. Dallas, no Paraná, 1999, Maringá Histórica. Assinada pelo jornalista Maurício Lima aí, hein? Olha aí, Por viu? isso que você curte tanto um Dallas, hein? Olha aí, velho. Fui pra Dallas, Mais Maringá, perto do Paraná. Texas. Olha, tem ranking, viu, Guilherme? Mais Ah, perto do Texas. Maringá, no Paraná, em primeiro lugar. ah. Ribeirão Preto, em São Paulo, em segundo. Tem o Pinguim, né? Uberaba, em terceiro, Minas Gerais. Só onde toca um sertanejo Uberlândia, já. Ó. É, triângulo aí. Uberlândia, em Minas Gerais. E aí, Arlington, no Texas. Eu não entendi como é que ficou esse É que ranking, deve não, ser mas que uma dessas aí deve ser a Arlington brasileira, deve ser isso, né? Talvez o Uberaba aí seja a Arlington brasileira. E eu vou ter que a ler com calma essa matéria Ribeirão aqui. provavelmente é a Houston brasileira, né, cara? Cara, se você mora em Ribeirão, você mora na Houston brasileira. Cara, isso aí é muito louco. Ele falava assim, Maringá, a matéria falava assim, tem muitas caminhonetes e avenidas são largas, lembra muito Dallas. Esse era o mote aí Ok. Cara, isso aí fez furor na época, porque assim, nessa época saiu em revistas de circulação nacional, não tinha blog, internet, essas coisas, né? Então era um assunto, né, velho? E aí eu lembro que até eu já tava, foi em 90 e quanto isso aí, Lucas? 99, talvez? 99. É, 99. 99. Eu já estava no ensino médio, então, assim, lá na minha escola foi discutido criticamente isso aí, né? Então, a gente tinha que fazer redações Boa. rebatendo a Dallas brasileira. Então, Interessante, hein? por isso que me marcou tanto aí. E engraçado você ter perguntado, sim, fui para Dallas brasileira. Tem destaque final, Lucas? Cara, eu tinha, mas eu quero falar mais sobre essa matéria, velho. Acho que a Então gente vai ter que fazer um episódio usa sobre aí essa de matéria. destaque, usa de destaque final essa Não, o meu matéria. destaque final, infelizmente, eu não posso fazer, porque eu tenho que falar do Boston Celtics. Cara, a gente tá Não, levando de Lestão pago. amanhã. Vamos de Lestão amanhã. Aqui, Playoff Não, Race Leste. independente de leste amanhã. Tem que Ok. falar agora. Tô sentindo necessidade de falar de Boston Celtics. Estamos levando de pagode o que tá fazendo esse time. E levar de pagode sempre é interessante. Vai vadiar. Mas tem essa vibe, né? Vamos na tranquilidade, né? Vamos ver, vamos meio, sei lá, seleção brasileira em Copa do Mundo, né? Daí não pode ser Ah, assim, né? O Boston Celtics é o grande time da temporada, já empilhou 9 seguidas, tem um caminho bem razoável para a gente imaginar que eles vão emendar 15. Não é um streak que acontece com frequência na NBA. E eles já tiveram streak longa nessa temporada. É um time que a KTO hoje lá. Aliás, se você está procurando fazer sua bet, faça na KTO, que é o melhor lugar para bets. É o lugar que está mais quente, viu, Guilherme? Para esportes americanos é a KTO. No Brasil hoje não tem igual. KTO.com. Vai no Twitter da KTO e pede um free bet falando que escuta o Belgradão, né? Que vai rolar. @KTO_Brasil. Diz que escuta o Café Belgrado e queria muito um free bet para conhecer a KTO, que eles vão te dar na mamatinha, né? Então, assim, na KTO tá pagando 4,5 para esse Boston ser campeão. Eu achei muito envolvente, Guilherme. Né? A essa altura, com tudo que a gente sabe da temporada, pagar tudo isso para o Boston Celtics ser campeão, eu acho fora da curva. Eu acho que não era para estar pagando mais do que 2. Eu acho que é Boston contra a Rapa mesmo. Super time, super elenco. Vencendo o jogo duro sem Tatum e vencendo bem. sem Num Jalen também, dia... né? Sem Jalen também. Num dia o Grant Williams joga 13 minutos e o time vence o Warriors. Depois o Grant Williams é fundamental na vitória contra o Raptors sem Tatum. Então, assim, é um elenco muito potente, que vem de um ótimo ano já de final de NBA. E tá vendo o time que o derrotou, a gente falando aqui, né? Porra, será que esse time vai ficar fora dos playoffs geral? Então, assim, é o time a ser batido nesse momento. Muito difícil imaginar.
E todo jogo do Boston você twitta, cara, é muito difícil ganhar do Boston. Porque é muito difícil ganhar mesmo do Boston. Podem fazer história, viu, Guilherme? Não duvido que essa sequência de vitórias agora seja uma das grandes da temporada, uma das grandes do Celtics. Mas se não vier, se tropeçar no caminho, porque tem o Magic, né? O Magic é o grande calo do Boston. Se perder para o Magic, por exemplo, não duvido que empilhe outra sequência, né? Porque esse time é isso tudo mesmo, e por isso que queria falar mais de Dallas Paranaense, mas tive que falar de Boston Celtics aqui no destaque final, Guilherme. Dallas brasileiro, por favor, porque senão vai parecer que tem várias Dallas pelo Brasil, não tem, né? É verdade. Lucas, ótimo destaque final. Amanhã a gente vai falar mais de leste, viu? Hoje a gente ficou falando de oeste, porque, cara, o oeste tá uma doideira, né? O oeste tá um banho de sangue. Lucas, Guilherme, pauta. Vou te pautar aqui. Traz duas equipes que você tem certeza que vão sair desse bolo do oeste. Assim, essas duas equipes aqui a gente tá nesse bolo, mas vai para playoff. Não, vai sair para cima. Aqui mesmo que passe no play-in, a gente vai ver nos playoffs. Torcedores, calma. Suns e Golden State. Ih, rapaz. O Golden State é fácil, né? Tipo, não há a menor chance de eu apostar contra o Golden State. E o Suns, você sabe que eu respeito muito o Phoenix Suns, né? Eu respeito os Phoenix Suns desde que o Suns nem merecia respeito, né? Então, fechei essa aí. E uma que eu acho que vai ficar fora é o Jazz. Eu acho que o Jazz vai tirar, vai descapitalizar. Faz todo sentido que eles descapitalizem. Então, tô apostando nisso aí. Meu destaque final, Lucas. O Ferroviário meteu 3-0 no Ceará, hein? Cara, eu vi isso aí, hein? E o Sampaio Corrêa meteu 1-0 no Bahia City. Foi o Bahia City completinho. Fodão, né? E Bahia City completinho, viu? E o goleirão fez cometeu uma falha, né? Para não falar palavrão aqui. Lucas, tá rolando o Super 8 do NBB. Então, quem curte um basquetinho mata-mata, São Paulo ganhou do Pinheiros no sábado, Franca ganhou do Bauru, foi 2 sacodes, viu? E aí o Flamengo ganhou do Paulistano por 6 pontos. Só foi um jogo bem apertado. Hoje, Minas e Corinthians em Belo Horizonte decidem a 4ª vaga para a semifinal. O jogo vai ser transmitido pelo YouTube do NBB e pelo TikTok, hein? Então, fiquem atentos aí. Minas e Corinthians. Acho que nos outros canais estão indo passando, viu? Depois, qualquer coisa, manda DM que eu confirmo para vocês. Pode falar. Você disse que ia trazer tudo sobre a Copinha. Tá com vontade de falar de Copinha hoje? Cara, final alviverde, né? Palmeiras e América. O América tem um preto também, né? Na cota, né? Na alviverde. O América ganhou bem do Santos, né? Dentro da Vila, com o estádio lotado. Rapaz. Agora vai ter que ganhar no Allianz, né? Porque a regra da Copinha mudou e agora a final é no estádio do time que tiver a melhor campanha, se o time for do estado de São Paulo. E o Palmeiras já é o atual campeão, foi campeão nesse modo, né? Ganhou do Santos, a final não se repetiu, porque o América cometeu essa copada. Mas, Lucas, o Sub-20 hoje à noite, inclusive, Brasil e Argentina, hein, velho? É o grande campeonato do mundo hoje, né? Se por acaso o Brasil ganhar da Argentina no Sub-20, vira o atual campeão do mundo também do adulto, é uma novidade aí que... Mas aí o Daniel Alves vai ser campeão, velho. E a gente não quer Não. Vai o título todo pra molecadinha. Vai tudo pra molecadinha. E aí, cara, Andrei, né? Andrei Marlon Gomes, meiuca do Vasco, que não é mais Vasco, porque o Andrei é no Chelsea agora. Mas tá surpreso, Guilherme, com o Daniel Alves? Não quero falar desse cidadão, não. Nunca gostei desse cidadão. Enfim, Minas e Corinthians hoje. Isso assim, que a justiça espanhola apure os fatos e puna com rigor. O que for para punir. O Minas e o Corinthians se enfrentam hoje, 7 horas. Então, Super 8 tem jogo, Sul-Americano Sub-20 tem jogo e NBA Semana de Rivalidade tem jogo. Amanhã estaremos de volta aqui para falar de leste, hein? Se a sua equipe não foi comentada hoje, é porque ela não tá no oeste nem tá fazendo doideiras, né? Então, amanhã a gente fala mais. Valeu! Forte abraço. Espalhe por aí que você escuta o Café Belgrado. Cara, eu tô sentindo que vocês não estão espalhando por aí que vocês ouvem o Café Belgrado, hein? Tá perninha mascaradinho, hein? Sabe por que eu tô sentindo? Sabe por que eu tô sentindo isso, Lucas? Antes, a galera marcava a gente no Insta, né? Fazendo assim, tô ouvindo aqui o Belgradão e tal. Cara, faz tempo que ninguém marca a gente no Insta. O que vocês têm contra o Insta, velho? Marca a gente aí, o Café Belgrado. Fala que tá ouvindo, dá uma moralzinha. Valeu? Humildade, se você encontrar o Soares no supermercado, fala que escuta o Café Belgrado, viu? Porra, imagina o Soares ouvindo o Belgradão, que maravilha. Você viu que ele tá tirando foto no supermercado? Pô, eu acho interessante que ele vá ao supermercado, né? Gente boa. É isso. Valeu. Felicito. Forte abraço.